Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, amigo e amiga que tem nos acompanhado nas nossas transmissões online. No último dia 24 de julho, o prefeito da cidade de Salvador liberou parcialmente a reunião presencial em templos religiosos. Porém, a Igreja Batista da Pituba, após a sua liderança se reunir e se debruçar sobre o decreto, identificou alguns pontos que julgou importante que não retornássemos às nossas reuniões neste momento. Em primeiro lugar, o decreto prevê que pessoas acima de 60 anos e abaixo de 12 anos não poderão participar dos nossos encontros. E nós não gostaríamos de nos privar da companhia desses queridos irmãos. Isso nos entristeceu bastante. Também, a situação da pandemia em nossa cidade não está devidamente controlada. Algumas pessoas dos nossos relacionamentos foram contaminadas pelo vírus recentemente. E nós estamos muito preocupados com a sua saúde, com o seu bem-estar e com a sua segurança. Em terceiro lugar, ao longo desse tempo de pandemia, temos feito algumas obras de restauração, de manutenção do templo e do patrimônio de nossa igreja, que ainda não estão concluídas. Então vamos observar ao longo deste mês de agosto como a situação vai ficar, se não haverá uma segunda onda, se a situação vai se normalizar. E aí então, num segundo momento, nos pronunciaremos dando informações aos irmãos com relação ao possível retorno dos nossos encontros presenciais. Mas por enquanto, fica esta orientação, conto com a sua oração, conto com a sua compreensão. Que Deus a todos nos abençoe. Meu povo que tem meu nome se humilhar e orar. Se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei
em nome de Jesus, de Jesus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã da Igreja Batista da Pituba, que a graça do Senhor, nosso Deus, seja sobre a sua vida. Que bom estarmos juntos celebrando a Deus em mais um culto nesta noite. Que domingo maravilhoso, que domingo abençoador. Meu desejo é que o Santo Espírito de Deus nos conduza nessa adoração e de uma maneira muito especial o nome do Senhor seja engrandecido e o Evangelho de Jesus seja compartilhado de maneira abençoadora para a minha vida e para a sua vida. Para tanto, quero lembrar que é necessário, extremamente necessário, que coloquemos as nossas vidas diante do altar do Senhor. Então vamos orar e pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, quando podemos nos reunir como igreja e celebrar o Teu nome. Muito obrigado porque o Teu Santo Espírito, mesmo que está comigo aqui em minha casa, está com meu irmão, com minha irmã em sua casa, e todos juntos, unidos pelos laços do Espírito, podemos elevar a Ti a nossa adoração, expressar o nosso louvor. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos, pela ação do Teu Santo Espírito em nós, pela Tua ajuda. E neste momento eu peço que o Teu Santo Espírito vá ao coração desta pessoa que está orando comigo agora, abençoando, dissipando toda dúvida, removendo todas as barreiras, para que juntos possamos apresentar a Ti um culto que exalte o Teu nome. Para tanto, Pai, tenha liberdade e autoridade sobre nós em cada momento, em nome de Jesus. Amém. A nossa igreja continua abençoando muitas famílias através da campanha SOS Cesta do Amor. De uma maneira muito especial, quero expressar minha gratidão a uma família que mais uma vez abençoou a nossa igreja, doando desta vez 55 cestas. Unindo aquelas que nós temos comprado, vamos abençoar um número maior de famílias nesta próxima semana. Eu quero, de maneira muito especial, desafiar você a se unir a nós nessa campanha, porque tem muita gente desfavorecida nesse momento e que precisa de uma mão estendida. Como igreja também temos abençoado o presídio ali, levando muitas doações, e a Cristolândia, viu? Nesse mês também levamos uma rica, farta doação para a Cristolândia. Também com máscaras produzidas pelas nossas irmãs da MCM, nós podemos abençoar também pessoas e entidades. Que Deus continue abençoando a Igreja Batista da Pituba com essas ações de compaixão e graça, que é um dos princípios da Igreja Multiplicadora, da qual nós fazemos parte, tá bom? Também quero lembrar que a nossa igreja continua em atividades, os pequenos grupos multiplicadores de forma online, a Escola Bíblica Discipuladora todos os domingos às 9 horas, e você pode fazer parte desse movimento de crescimento espiritual e multiplicação de discípulos. Entre em contato conosco e você receberá toda a orientação que precisa. Neste tempo de pandemia, foram necessárias algumas obras ali no templo, no patrimônio de nossa igreja. E se você desejar contribuir para que essa obra seja feita com mais tranquilidade, você pode utilizar uma das contas de nossa igreja. É só enviar o comprovante discriminando que esse valor refere-se à reforma, ou manutenção da igreja, e você estará nos ajudando nesta obra que visa preparar o nosso ambiente para receber você de forma mais adequada quando tudo isso passar. E por falar em passar, nessa última semana foi liberado pelo prefeito da nossa cidade a reunião presencial de alguns templos, mas a nossa igreja não vai retornar, conforme vocês já viram o anúncio aí, pelos motivos ali apresentados. Nós não retornaremos de imediato, vamos observar, vamos ver como vão acontecer, desenrolar as coisas ao longo desse mês de agosto. Se for o caso, se tiver muito mais tranquilidade, muito mais segurança do que o momento atual, nós então retornaremos e avisaremos, ok? Mas conto com a sua compreensão e com a sua oração. Eu quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, Salmo 147, versículo 3. Diz assim a Palavra de Deus: Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre o tema Curados pela Graça. Curados pela Graça.
Na verdade, Deus deseja que a nossa vida seja curada, mas é preciso que a gente se apresente diante dele com o coração quebrantado, com o coração desarmado, aberto, atento para fazer a sua vontade. Então a primeira pergunta que vem é como obter um coração quebrantado, já que o ser humano por si só tem uma tendência de se sentir autossuficiente, disponível e pronto para fazer tudo sozinho. Como ter um coração quebrantado? É preciso pensar um pouco sobre o que a palavra de Deus ensina. E na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, eu quero ler 2 versículos, versículo 2 e o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. No mundo existem 2 padrões de pensamento: o pensamento de Deus e o pensamento do mundo. Eles se opõem. Na verdade, é uma batalha, uma guerra entre eles e que atinge também a nossa vida pessoal. O pensamento de Deus é otimismo, fé, esperança, alegria, amor, obediência, vitória, saúde. Mas o pensamento do mundo vai na contramão. Negativismo, derrota, incredulidade, ceticismo, crítica, julgamentos, rebeldia, derrotas, enfermidades. Elas lutam entre si, em nossa vida e também no mundo. O que domina o nosso pensamento? O padrão do pensamento do mundo ou o padrão do pensamento de Deus? É algo que você precisa pensar, é algo que você precisa decidir. Você precisa mudar a sua maneira de pensar para apresentar a Deus um coração quebrantado e ser alcançado com a cura pela graça do nosso Deus. O versículo 12, ele apresenta aquilo que eu chamaria de tripé da vitória pela graça. Observe o que diz o texto no capítulo 12. Ele vai dizer assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, esse tripé está exatamente descrito na 12, a parte A: manter a alegre esperança. Manter a alegre esperança. Não é fácil você se manter alegre diante de situações que o mundo nos apresenta. O mundo às vezes traz para nós situações que a gente não está esperando, nos surpreende e às vezes sufoca a nossa vida. Estamos vivendo um tempo realmente de alguma dificuldade. Esse tempo de quarentena tem tirado a paz e a paciência de algumas pessoas, e algumas com algumas tendências já para o enfraquecimento emocional acabam se entregando. Mas é preciso manter uma alegre esperança. Como? Focar não na circunstância, mas focar naquilo que está reservado, aquilo que é a nossa esperança, a nossa viva esperança. Alegre-se na esperança. Bote os seus olhos naquilo que Deus prometeu para você. Foque o seu olhar naquilo que Deus já estabeleceu como algo precioso para a sua vida. Lembre-se, Deus está com você, Ele é fiel e Ele vai cumprir o que prometeu. E tem algo reservado para você, uma vida eterna, um lar celestial. Aqui estamos de passagem, mas essa esperança, ela é viva e eficaz. Segunda verdade: paciência na tribulação. Como eu disse, o mundo oferece tribulação, oferece dificuldade, mas você deve se manter paciente. Paciência na tribulação, né? É um dos frutos do Espírito. Ser paciente, longânimo, confortável, tá bom? Então, seja paciente na tribulação. E em terceiro lugar, o texto nos ensina que devemos perseverar na oração. Manter o ambiente de oração firme, tá bom? Manter o clima de oração, a prática da oração constante. Perseverar na oração. Se você manter um diálogo constante com Jesus, a sua vida vai ser abençoada. Você será gratificado, você será recompensado, você será alimentado, você será fortalecido. Então, desenvolva uma vida de oração. A graça tem o poder curador. A graça de Jesus cura as enfermidades do corpo, da alma e do espírito. Mas você precisa atentar para esse tripé da vitória pela graça.
Versículo 12, o tripé da vitória pela graça. Segunda coisa que eu quero trazer para você hoje à noite é a seguinte pergunta: como Deus me vê? Como Deus vê a você por causa da sua graça? Ele tem uma graça, algo maravilhoso a oferecer. Então, diante desse olhar gracioso de Deus, como Ele vê a sua vida? Primeira coisa que eu quero que você repita comigo é: eu sou aceito. Mais uma vez, eu sou aceito. O olhar de Deus nos faz aceitos, né? Ele nos aceita. A carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 7, diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. O texto ele diz claramente: assim como Cristo os aceitou, aceitem-se uns aos outros. Então você é aceito por Deus. Você já foi abraçado, acolhido com o olhar gracioso de Deus. No Salmo 27, no versículo 10, diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Quando Ele aceita, Ele acolhe, Ele protege. Mas pastor, Ele vai me acolher mesmo sendo uma pessoa tão teimosa, eu tenho alguns comportamentos difíceis, eu tenho umas reações que nem eu mesmo consigo controlar, as minhas emoções não estão sob meu controle, eu me entrego, às vezes eu tenho a sensação que eu decepciono a Deus. A Bíblia diz: o Senhor me acolherá, independente das minhas reações, das minhas atitudes, seja eu quem for. Deus nos acolhe por causa do seu amor. É só irmos a Ele arrependidos e Ele vai abrir os braços, nos abraçar e dizer: eu o aceito. Então, qual é a melhor atitude? Primeiro, parar de reclamar, parar de murmurar, parar de fazer como fez aquele povo lá quando peregrinava pelo deserto. Na primeira dificuldade começava a se voltar para Deus, reclamando, murmurando. Chega! É hora de lembrar que você é aceita por Deus. Você é uma pessoa aceita, valorizada por Deus. Segunda coisa que eu quero que você repita comigo agora. Vamos dizer juntos? Eu sou precioso. Vamos lá? Eu sou precioso. Você é uma pessoa preciosa aos olhos graciosos de Deus. Você é precioso para Ele, você é obra das mãos de Deus e Ele escolheu você para passar a eternidade com Ele. Quando essa vida aqui findar, não será o fim, você vai passar a eternidade com Ele lá no céu. Você é uma pessoa preciosa. Então todas essas enfermidades que estão entrando na sua vida emocional, que estão tirando a sua paz, todos esses erros, todos esses tropeços que porventura por causa do pecado você tem cometido, todos os atos de desobediência, tudo isso pode ser curado por Deus, porque Ele te abençoa com um olhar precioso. Você é precioso para Deus. Romanos capítulo 15, versículo, ou melhor, 1 João capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Ora, se esse que está conosco é maior do que está no mundo, e ele olha para mim e diz: eu sou precioso, eu estou protegido, porque ele que é maior que tudo, ele me acha, me considera precioso aos seus olhos. No mesmo livro, 1 João, capítulo 1, agora versículo 4, capítulo 1, versículo 4, diz assim: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria seja completa. Você é uma pessoa preciosa para Deus e Ele quer ver você alegre, feliz. Então foque o seu pensamento no olhar gracioso de Deus. Ele te ama e Ele quer cuidar de você. O livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 4, nos diz assim: visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Deus está dizendo que você tem um preço inestimável. Darei homens em seu lugar, nações em troca da sua vida. Ele está dizendo que não tem preço. Ele está disposto a dar tudo por você. E Ele deu seu único filho para que você pudesse se sentir seguro e abençoado, visto que você é precioso e honrado à minha vista, diz a palavra de Deus. Então, meu querido,
você é uma pessoa preciosa para Deus. A terceira coisa que eu quero que você diga comigo é: eu sou amado. Vamos dizer juntos? Eu sou amado. Sim, veja que declaração de amor que Deus fez para você. Isaías 54, versículo 10 diz assim: embora os montes sejam sacudidos e as colunas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Que tem compaixão de você. O amor de Deus é a força que o move para firmar uma aliança de libertação, de cura, de salvação. É o amor de Deus por sua vida que faz com que você possa contar com a certeza de que Deus vai cumprir, será fiel em lhe proporcionar uma herança que está guardada, que ninguém vai corromper, que ninguém vai roubar, a herança celestial. Meu querido, é por causa do amor que Deus diz assim: embora que os montes sejam sacudidos e colunas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada. Não será abalada jamais, porque Ele te ama. A força que move o Senhor a cuidar de você, a te abraçar, a manter a sua vida em harmonia, ter vida em abundante, vida plena, e um dia nos revelará o lar celestial, vida eterna com Ele, é o amor. É o amor. Deixe que o amor de Deus cure a sua alma. Deixe que o amor de Deus invada a sua vida, deixe esse amor invadir o seu ser, inundar toda a sua graça e você se sentir amado, acolhido, protegido, valorizado por Deus. Quanto mais o diabo e o mundo te odeia, mais Deus te ama. Louvado seja Deus. Amém? Outra frase que eu quero que você repita comigo é: eu sou perdoado. Vamos dizer juntos? Eu sou perdoado. Deus perdoa as nossas falhas. Isso é graça. Não obstante os nossos erros, os nossos tropeços, embora sejamos quem somos, embora teimosos, cabeça dura, tropeça aqui, cai ali, levanta, tropeça de novo, embora sejamos às vezes arrogantes, embora nos mostremos prepotentes, embora falemos coisas que não devia falar, embora às vezes murmuramos, reclamamos, embora nos sentimos acolhidos, acabados, recolhidos, acabados, cabisbaixos, prostrados, Deus continua nos amando e pronto a dizer assim: eu perdoo. Arrependa-se, reconheça, vem a mim que eu perdoo. O livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25 diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Sou eu que não me lembrarei mais de seus pecados. Sou eu que vou apagar as suas transgressões por amor de mim. Então Deus está dizendo que Ele perdoa os pecados. Ele está dizendo que se você se arrepender e confessar, Ele vai olhar para você com um olhar de amor e vai esquecer e vai renovar a relação. Vamos zerar, vamos começar agora, vamos recomeçar. É assim que Deus faz conosco. Deus te perdoa porque Ele tem um plano melhor. Ele tem um plano superior, um plano de amor, um plano melhor e maior para a sua vida. Um plano de te dar um futuro que você nem imagina, mas Ele já projetou. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, continue crendo que Deus perdoa e Ele tem algo muito maior para você. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aí eu te pergunto, como um ser humano como eu e você pode ser santo e irrepreensível aos olhos de Deus? Só tem uma possibilidade: quando nós somos perdoados, quando Ele apaga as nossas transgressões, quando Ele esquece tudo que a gente faz, nos redime da culpa, lava com o sangue de Jesus e nos tornamos então
perdoados. Mas você pode falar assim, mas pastor, eu, tão fraco, não sei fazer nada. Então tem a outra frase, a última frase que eu quero que você repita comigo. Eu sou capacitado. Vamos dizer juntos? Eu sou capacitado. Esse Deus que nos chama para um mundo melhor, nos capacita, nos dá todas as condições para que possamos viver com Ele e por Ele. Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus! Então, esse Deus nos enche de alegria com a sua capacitação, nos enche de paz com a sua capacitação, nos enche de confiança com a sua capacitação, nos enche do poder do Espírito. Deus o faz capaz. Pastor, eu não consigo, eu não sei, eu não vou. Deus o faz capaz. Deus vai fazer você capaz, enchendo a sua vida de, o texto diz, alegria, paz, confiança, esperança e poder do Espírito. Glória a Deus. Uma frase que muitos dizem, diz, Deus não chama capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, se Ele te escolheu, se você é precioso aos olhos dEle, você será capacitado por Deus. Mas, pastor, eu não consigo, não importa quão fraco você se sinta, Deus vai fortalecer com o poder do Espírito para realizar obras que você nem imagina, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi isso que o apóstolo Paulo ouviu, creu e se tornou um servo do Senhor. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo que não saibamos sequer falar com Deus, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar força na fraqueza, vai renovar o nosso vigor e seremos curados pela graça. Tudo aquilo que era enfermidade, tudo aquilo que era pensamento ruim, tudo aquilo que era coisa que nos jogava para baixo, para trás, tudo isso será tirado e Deus vai colocar em nós vida, otimismo, esperança, perspectiva, visão, confiança e poderemos cantar, poderemos nos alegrar, poderemos celebrar, poderemos viver de forma diferente, curados pela graça do Senhor. Deixa Deus curar a sua vida. Louvado seja Deus. Fique curado pela graça, tomando posse hoje da graça curadora de Jesus em sua vida. Toda vez que você se sentir mal, magoado, ferido, oprimido, traído, ou mesmo caído ou esquecido, às vezes a gente se sente esquecido, diga: meu Pai me disse que eu sou aceito, que eu sou precioso, que eu sou amado, que eu sou perdoado, que eu sou capacitado. Se Ele disse, Ele é fiel em fazer isso na minha vida, eu creio e eu aceito. Portanto, 1 Pedro capítulo 5, versículo 12, a parte final do versículo diz assim: mantenham-se firmes na graça de Deus. Vamos dizer juntos? Mantenham-se firmes na graça de Deus. Que o Deus de toda paz inunde a sua vida com a maravilhosa cura que só Jesus pode trazer. Que Ele nos abençoe. Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, amigo e amiga que tem nos acompanhado nas nossas transmissões online. No último dia 24 de julho, o prefeito da cidade de Salvador liberou parcialmente a reunião presencial em templos religiosos. Porém, a Igreja Batista da Pituba, após a sua liderança se reunir e se debruçar sobre o decreto, identificou alguns pontos que julgou importante que não retornássemos às nossas reuniões neste momento. Em primeiro lugar, o decreto prevê que pessoas acima de 60 anos e abaixo de 12 anos não poderão participar dos nossos encontros. E nós não gostaríamos de nos privar da companhia desses queridos irmãos. Isso nos entristeceu bastante.
Também, a situação da pandemia em nossa cidade não está devidamente controlada. Algumas pessoas dos nossos relacionamentos foram contaminadas pelo vírus recentemente e nós estamos muito preocupados com a sua saúde, com o seu bem-estar e com a sua segurança. Em terceiro lugar, ao longo desse tempo de pandemia, temos feito algumas obras de restauração, de manutenção do templo e do patrimônio de nossa igreja, que ainda não estão concluídas. Então vamos observar ao longo deste mês de agosto como a situação vai ficar, se não haverá uma segunda onda, se a situação vai se normalizar. E aí então, num segundo momento, nos pronunciaremos dando informações aos irmãos com relação ao possível retorno dos nossos encontros presenciais. Mas por enquanto, fica esta orientação, conto com a sua oração, conto com a sua compreensão. Que Deus a todos nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado por esse tempo da palavra. Muito obrigado pela sua graça sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela cura de Jesus. Pai, se tem alguém orando comigo que ainda não conhece Jesus, não tem essa graça curadora de Jesus, que ela possa abrir o coração, que ela possa convidar Jesus para entrar em sua vida, que ela possa se arrepender de seus erros, seus pecados, que essa pessoa possa dizer: a partir de agora, pela fé, eu tenho Jesus na minha vida. É um ato de fé e que ela possa crescer. Pai, eu oro por esta casa, eu peço paz, que o Senhor vai agindo nos relacionamentos, trazendo harmonia, que o Senhor vai trazendo, ó Pai, sustento, provisão, tudo aquilo que eles precisam. Pai, eu coloco estas vidas diante dos teus olhos de amor, abençoa, cubra com teu manto santo e que nenhum mal os alcance. É a minha oração, em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Quero desejar a você uma noite de paz, uma semana maravilhosa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, protegidos, guardados pelo manto santo do Senhor. Que a presença do Senhor seja real, verdadeira, suficiente para trazer a paz e a força que você precisa para dizer: em Cristo sou mais que vencedor. E agora, ao final deste culto, quero te convidar para ir lá na nossa página do Instagram, ou manter-se na página do Instagram, quando teremos a nossa live, quando falaremos sobre a cura pela graça de Jesus, e vamos orar pela vida de todos aqueles que participam ali, levando seus pedidos de oração. Que Deus abençoe a sua vida.